A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. Hoje é segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2017. Estamos aí na reta final de 2017, falta pouco. Galera já de férias, os alunos da Uniamérica já de férias, todo mundo que estuda aí está entrando em férias e tudo mais. E os professores também, estamos quase lá, encerrando as notas e tal. E o assunto de hoje aqui no programa é inglês. Você que está nos ouvindo, você já tentou aprender inglês? Fez um cursinho, parou, esqueceu, ficou um tempo sem, tentou de novo, outro cursinho, não deu certo. Bom, a gente sempre fala da importância do inglês e tudo mais. Eu acho que todo mundo já entende que é importante, ainda mais aqui em Foz, uma cidade turística, em que a gente recebe vários estrangeiros e pessoas de fora e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre a experiência de aprendizado de inglês da aluna de psicologia, quase ex-aluna, né? Vai graduar agora nessa quarta-feira, Bianca Broco. Boa tarde, Bia. Seja muito bem-vinda aqui no programa. Boa tarde, Raíza. Muito obrigada pelo convite. Ok. Bia, você teve uma experiência muito bacana e muito intensa de inglês, né? Você desenvolveu o seu inglês relativamente rápido, né? Comparado à experiência de outras pessoas e tudo mais. Então, eu acho que é muito legal, é muito interessante você compartilhar essa experiência aí com os nossos ouvintes. Com certeza tem bastante gente que está aí nas férias. Não, essas férias eu vou tirar um tempo para aprender inglês. Nessas férias eu vou me matricular no curso de férias e tudo mais. Ou, de repente, eu vou estudar online, vou estudar sozinho, né? Você teve uma experiência bastante diferente. Acho muito legal a gente conversar sobre isso aqui. Primeiro, vamos falar sobre a sua motivação, né? Por que aprender inglês? O que motivou você a estudar inglês? Então, eu acho que a primeira coisa que me motivou a aprender inglês foi saber ter em mente que o inglês é universal. Então, assim, independente do lugar para onde você for viajar, se você souber inglês, você vai conseguir passar a sua mensagem, as pessoas vão conseguir te ajudar, independentemente da língua que elas falarem. Oh, muito bom. E sempre quando a gente fala, né, do cidadão do mundo, que hoje em dia, né, as pessoas valorizam muito as viagens e muito mais as experiências, às vezes, do que os bens materiais, o inglês, então, ele é fundamental, né? Com certeza. Eu sempre comento com os alunos que se eu não souber inglês, você, às vezes, não consegue nem pronunciar o nome da sua série favorita. Você não consegue nem entender o que o cantor aí que você gosta fala, né? Às vezes você está cantando uma música ou ouvir sempre não faz a mínima ideia do que fala aquela música. Então a gente sempre pensa, claro, trabalho, no currículo, faz toda a diferença, mas é uma diferença básica em acesso à informação, acesso ao mundo, né? Imagina você ficar ouvindo uma coisa que você não sabe o que está falando. Você repete o nome da sua série, mas não sabe às vezes o que significa, ou fala assim de uma maneira que você não sabe direito o que é, né? Então eu acho que vai desde coisas, claro, mais, por exemplo, estudar fora, fazer uma grande viagem, ter um currículo diferenciado no mercado de trabalho, mas desde coisas básicas, entender, né? Entender o mundo, entender as coisas que a gente vive, conseguir pronunciar o nome do ator favorito e tudo mais, né? Com certeza. Também tem a questão da cultura, né? Quando você aprende inglês e entende, você também abre as portas para você conhecer sobre outras culturas. Então, assim, você não apenas está conhecendo, lendo a respeito, você está by the source, você está indo na fonte para poder entender melhor a cultura do outro, né? Então, isso é muito interessante. Também, outro aspecto importante que eu acho que você tem que considerar quando pensa em aprender uma segunda língua é que você está prevenindo, por exemplo, de desenvolver uma demência, que é, por exemplo, caracterizada pela perda de memória. Então, você está estimulando uma área do seu cérebro e prevenindo de desenvolver algo que é bem triste, assim, né? Nossa, com certeza, né? Trabalhar com o cérebro, né? E hoje em dia a gente vê várias
várias doenças como Alzheimer e outras mais que acabam acometendo aí a galera, os mais velhos e tudo mais, né? E com certeza eu já vi várias entrevistas com médicos em que eles aconselham o aprendizado de língua, o exercício do cérebro, ele vai preservando o cérebro e fazendo com que ele funcione durante um período mais longo de tempo, né? Que a gente fique lúcido aí maior parte do tempo possível durante a nossa vida, né, Bia? Sim, com certeza. E como você falou antes, também tem todo o ganho acadêmico, né? Vai ser muito útil academicamente falando, porque você amplia suas fontes de pesquisa, né? Então, você não está procurando só informação em português, você está procurando em inglês, por exemplo. E existe um mundo imenso lá fora, todo em inglês, que às vezes a gente não tem acesso porque não conhece outra língua. Tem um comediante, na verdade agora ele tem um canal de aprendizado de coach e tudo mais, que é o Murilo Gun, e ele fala muito sobre isso. Ele tem um vídeo inteiro que ele fala sobre o quanto, pela língua, por falarmos português, a gente está, parece que automaticamente atrasado em relação a todos os avanços. Aí a gente não vai ser, né? Em português então a gente não produz nada. Não, claro que a gente produz ciência, claro que a gente faz publicações científicas importantes, mas a gente não pode negar que todo o desenvolvimento acadêmico e tecnológico, assim, de base, ele acontece nos Estados Unidos, em países europeus, ele é publicado em língua inglesa, né? Então, o Murilo Gun, ele bate muito nessa tecla, de que se você consome apenas conteúdo em português, você já está atrasado, porque a primeira fonte é em inglês, e para chegar às vezes em português demora um pouco, desde notícias, informações, até mesmo publicações científicas, livros, né? Tem livros às vezes muito bons que só tem em inglês, e às vezes se você não tem acesso à língua, você perde de ganhar uma gama muito grande de conhecimento, né? Sim, fora que também, se você pensa em continuar sua educação a nível de mestrado, doutorado, você precisa do inglês. Com certeza. Essencial. É verdade, o mestrado, você tem que ter a proficiência em uma língua estrangeira, né? A maioria das universidades, por exemplo, USP, Unicamp, aceita só o inglês, ou às vezes o inglês e outras línguas, às vezes não aceita nem o espanhol. Os mestrados aqui na nossa região, eles aceitam inglês, espanhol e as demais línguas. Mas o doutorado, por exemplo, tem que ter 2 línguas, né? E muitas vezes o inglês é a principal, né, a que mais se exige. Muito bom, Bia. É ótima lembrança aí pra galera que quer seguir carreira acadêmica. E para estudar fora, então, não tem, né, pré-requisito, né? Não tem nem o que pensar. Excelente. Em relação a estudar fora, né, tocando aí nesse assunto, um dos testes de proficiência mais utilizado para fazer algum tipo de curso fora, para que comprovar sua proficiência na língua inglesa, é o TOEFL, né? Sim. Você fez o teste, como é que foi a sua experiência aí? Conta aí pra gente, porque com certeza deve ter pessoas que estão nos ouvindo, que pensam em fazer, ou que já tentaram, de repente, e não deu certo e tudo mais. Então, eu fiz o TOEFL, e como você disse, o TOEFL é um teste de proficiência em inglês, que ele vai medir a sua habilidade em inglês dentro do listening, que é a escuta, o reading, que é a leitura, o writing, que é a escrita, e o speaking, né, que é você conseguir falar. Então, eu estudei, me preparei e fiz sim o TOEFL. Eu lembro quando você estudou, você passava as tardes lá na Uniamérica estudando bastante, né? Sim. Que tipo de material você usou e que tipo de exercício você costumava fazer para se preparar para o teste? Então, pro listening, principalmente, eu ia atrás de muitos vídeos no YouTube mesmo. Então, vídeos assim um pouco mais acadêmicos, com conteúdo acadêmico, e também alguns vídeos mais que eu gostava de assistir mesmo. Então, quando você treina o listening desse jeito, você também pode treinar automaticamente o speaking. Porque como que eu fazia? Eu escutava e então depois eu falava em inglês aquilo que eu tinha entendido. E às vezes eu me gravava falando, porque assim eu conseguia detectar sozinha quais eram os meus erros. Lembrando que o TOEFL, ele tem a parte que você lê, tem a parte que você ouve, e você tem que falar sobre, muitas vezes fazer um contraponto, né, Bia? Entre os textos que você leu e os vídeos que você assistiu, né? Exatamente. Ele trabalha assim, né? Sim. Então, não é só você escutar ou não é só você falar. Em
em uma das etapas lá, você precisa realmente falar o que você entendeu e ainda dar a sua opinião a respeito. Então vai ficando mais complicado, mas não é impossível. Não, com certeza, tem muito treino e tem muita bibliografia que são exercícios do TOEFL mesmo, que você vai praticando os exercícios, não tem, Bia? Exatamente. Você pode comprar diversos livros aí, que são livros preparatórios mesmo, e dependendo você pode inclusive achar artigos na internet que vão te ajudar um pouco, né? Por exemplo, na parte do reading, eu acessei bastante sites, por exemplo, o iTalk. O iTalk, ele tem diversos artigos em inglês que você pode ler sobre aprendizado em inglês e experiências de pessoas. Mas, no geral, você também pode acessar sites de notícias em inglês e tudo mais, que você vai estar treinando o reading e uma leitura mais acadêmica também. Legal, lembrando que o TOEFL é para quem vai cursar algo fora, né? Algo internacional, que você precisa comprovar que você tem um inglês suficiente para conseguir assistir aquelas aulas, né? Ler aquele material, entender o que o professor está falando e tudo mais. E ele tem um prazo de validade, não tem, Bia? Isso. Eu acredito que o prazo de validade do TOEFL agora está 1 ano ou 2. Eu não tenho certeza, mas acredito que é 1 ano. Por exemplo, uma dica que eu dou, né, baseado nesse prazo, é você fazer, quando for estudar para o teste, fazer o teste, não sei se a Bia que concorda comigo, é você já ter em mente uma faculdade que você quer cursar e um curso que você quer fazer, né? Porque aí você já tem uma média do quanto, porque cada curso ele exige um nível de proficiência. Então, às vezes, só explicando para os nossos ouvintes aqui, às vezes aquele curso ele exige uma nota, então você já tem uma meta estabelecida. Não, preciso fazer o TOEFL para tirar aquela nota para conseguir passar naquele curso que eu quero fazer, né, Bia? Sim, exatamente. Então, alguns cursos, por exemplo, eles exigem uma nota maior no speaking. Então, você vai passar mais tempo praticando speaking. E assim, como for, que te peçam lá na faculdade que você quer ingressar, enfim. Olha, muito legal. Bia, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi o seu primeiro contato com o inglês, assim. Quando você foi estudando, a gente sabe que a gente tem na escola, nas escolas públicas aqui em Foz e tudo mais. Como é que foi o seu primeiro contato? Foi fácil? Foi difícil? Quando é que você pegou firme mesmo e falou, não, agora eu vou aprender, eu vou estudar e tal? Como é que foi esse processo inicial seu de aprendizagem de língua? Bom, então, eu comecei a aprender inglês como todo mundo aqui no Brasil, né? A gente começa tendo inglês bem básico na escola. Depois eu fui para uma instituição particular para aprender inglês e aprendi também ali um pouco mais do básico mesmo. Então, quando eu fui pela primeira vez para o Canadá, eu fui achando que eu ia arrasar. Entendeu? Eu fui achando, nossa, meu inglês está muito bom e eu vou arrasar lá. Só que eu percebi que eu não conseguia me expressar, porque eu não sabia muito da estrutura do inglês ainda. Então eu falei, cara, eu preciso estudar, eu preciso aprender melhor o inglês para eu conseguir transmitir a mensagem que eu quero passar aqui. Nossa, que legal. Então você percebeu que você deveria, assim, de repente intensificar seus estudos depois que você teve essa experiência no Canadá, né? Isso. Nossa, que legal. Realmente é uma oportunidade que ajuda muito a pessoa a desenvolver e a perceber aí, né, se há um gap entre o que ela precisa e o que ela tem, né? Sim, exatamente. Foi bem interessante mesmo ter essa experiência na prática. Com certeza, porque muitas vezes as pessoas que estão estudando, elas não têm noção, beleza, eu sei muito, eu sei pouco, claro, existem níveis de certificação, eu tô no livro tal, da escola tal, né? Mas é quando vai pra prática mesmo que a pessoa vê ali se ela sabe, né, até que ponto ela sabe. Beleza, depois que você voltou do Canadá, que medidas aí você adotou, que ferramentas você utilizou para intensificar o seu aprendizado? Bom, então, basicamente, eu percebi que eu tinha que fazer uma imersão dentro do idioma. Então, eu comecei a assistir filmes, ver séries, eu tinha aplicativos, né? Troquei tudo para inglês, troquei o idioma do celular também. Então, acho que o primeiro passo é você fazer uma imersão dentro do idioma. Então, entrar a fundo dentro da língua.
Nossa, eu concordo plenamente, né? Eu acho que é ali que a gente vai internalizando a língua, né? E a gente sempre fala para os alunos, então, ouvir música, assistir série, assistir filme. No início assiste com legenda em inglês, depois você vai se soltando e tal. Mas ir absorvendo esse conteúdo na língua que você quer aprender, com certeza, independente se é o inglês ou se são outras, no caso do espanhol, do francês, ajuda bastante, né? Eu acho que é o primeiro passo aí para todo mundo. Com certeza. Para você aí que está nos ouvindo, continue nos acompanhando, né? Para a galera que está nos acompanhando pela live do Facebook, para os ouvintes da Rádio RCI, continue nos acompanhando que logo mais a Bia vai falar sobre os principais erros aí e dar várias dicas para você que quer aprender inglês. Então fique com a gente que logo mais a gente volta. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, falando de Foz do Iguaçu. Agora são 16 horas e 46 minutos. Opa, 47? Estamos aqui com a Bianca Broco, agora quase psicóloga aqui, falando sobre a experiência dela com o inglês aqui pra gente. Então ela já falou da motivação dela, da preparação pro TOEFL, que é muito difícil, mas que deu tudo certo, né? E agora ela vai contar um pouquinho pra gente. Ela falou sobre o processo que ela foi pro Canadá e percebeu que ela precisava melhorar o inglês dela. Bia, você falou que nesses momentos de aprendizado de inglês, você usou alguns sites. A gente sabe que tem vários recursos digitais, os nossos alunos da Uniamérica usam o Dined, usam o Duolingo e tem várias outras, né, vários outros sites específicos para isso. Eu lembro que na época que você estava estudando de maneira bem intensa, você usou vários. Quais sites ou quais recursos digitais você utilizou e como que você vê o aprendizado do inglês relacionado a esses recursos? Então, por exemplo, um dos sites que eu usei mais foi um chamado Wlingua. Ele é um site bem interessante se você ainda precisa aprender um pouco mais sobre a estrutura do inglês. Então, ele te dá uma base sensacional de estrutura do inglês. Eu também utilizei o Dined, e o Dined eu recomendo para as pessoas que ainda precisam melhorar o listening e o speaking delas. É ótimo também. Além disso, eu usei o iTalk. O iTalk é bem interessante e poucas pessoas sabem sobre o iTalk, mas é um site onde você pode conversar com nativos da língua inglesa, francesa, enfim, da língua que você estiver aprendendo. Você encontra gente que está disposta a falar com você nessa língua. Então é bem interessante porque você pode estar conversando e aprendendo com um falante nativo da língua. Olha que legal. Bia, eu acho que você já tinha comentado comigo, nesse site do iTalk funciona, você coloca as línguas que você quer aprender e daí por essa afinidade as pessoas vão conversando com você? Exatamente. E você pode ter acesso também a tutores e professores, aí você paga, entendeu? Mas se você não quiser pagar, você pode falar com uma pessoa que não é qualificada, mas que é um falante nativo da língua. Olha que bacana, né? Esse recurso aí gratuito, né? A gente sempre fala para os alunos que tem muito... Hoje em dia com a internet, né? A gente tem vários recursos tecnológicos aí para aprendizado de língua e para várias outras coisas que são gratuitos, né? Tá aqui um exemplo da Bia, o iTalk, que é algo, né? Que, quando a Bia tava... Até eu falando uma experiência própria aqui, a Bia, quando ela tava usando, ela comentou comigo e a gente via ela falando com as pessoas e tal. Era realmente... É legal porque você vai tendo contato com as pessoas, né, Bia? Vai conhecendo gente nova, né? E isso se assimila muito com a experiência da vida real, porque você precisa não ter vergonha para falar com pessoas que você não conhece. Então, numa realidade, você vai para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Austrália, para a Inglaterra, você vai ter que falar com pessoas que você não conhece. E o iTalk te dá essa experiência, você vai falar com quem você não conhece mesmo. E a conversa, Bia, é só pelo chat escrita ou tem como ser, tipo, por exemplo, uma vídeo, como se fosse por Skype ou coisas do gênero? Você pode falar tanto escrevendo quanto por vídeo também. O que é melhor ainda, mais interessante. Ah, com certeza, né? Trabalhar principalmente a parte de fala, né? Exatamente. E o nativo conseguir te corrigir ou, de repente, aprender expressões diferentes, né? Exatamente. E você vai encontrar pessoas que vão estar dispostas mesmo a te ensinar esse tipo de coisa.
Nossa, que legal. Eu acho que essa questão de falar com o nativo é muito bom, porque a gente aprende expressões e maneiras de falar próprias do uso. Claro que um curso de inglês, uma plataforma, você vai ter uma ótima base, né? Mas você vai aprender o inglês formal, né? Muitas vezes você não aprende gírias ou expressões mais próximas do coloquial, né? Você aprende estruturas mais formais e tudo mais. Acho que nesse quesito de falar com o nativo pode ajudar muito, né, Bia? Com certeza. Assim como você ir no YouTube, assistir YouTubers em inglês, assim como você assistir filmes, né? O aprendizado de inglês é uma coisa que eu costumo dizer. Não tem que ser chato, não tem que ser difícil. É você que faz acontecer e ser legal, uma experiência boa. Nossa, com certeza. Tá aí, né? Eu acho que essa é a chave mesmo, né? Você vai internalizando aos poucos aí na sua vida. Sim. Bia, vamos para o nosso ponto-chave aqui da nossa entrevista. Meu Deus. Que dicas você dá aí pra galera que quer aprender inglês? Eu acho que durante aqui a entrevista você já falou bastante coisa bacana, mas que dicas você pode dar aí pra galera que quer aprender? Então tá. Bom, uma das primeiras dicas que eu tenho é uma que eu já falei, imersão. Tente então trocar os seus aplicativos, trocar o seu celular para o idioma que você está tentando aprender. Isso vai fazer com que, de fato, você entre a fundo, de cabeça, no idioma que você quer aprender. Eu acredito também que estude pelo menos um pouco todos os dias. Mas se não for possível, estude o mais frequentemente possível. Se não esquece. Exatamente, esquece mesmo, porque tudo aquilo que a gente não usa, a gente acaba esquecendo. Normal. Eu diria também para você organizar o seu estudo dentro de categorias. Então, que nem, por exemplo, o TOEFL. A gente tem, que nem eu falei, o speaking, o reading, o writing. E então, você pode separar o seu estudo dentro disso. Então, na segunda eu vou estudar o speaking. Na terça eu vou estudar o reading. Porque a gente tem a tendência de estudar aquilo que a gente consegue mais, aquilo que a gente tem mais facilidade. E organizando dessa forma, você vai estudar tudo e vai facilitar com que o seu aprendizado fique igual em todas as competências. Legal. Bia, dentro dessas competências, dentro das 4, né, que a gente sempre trabalha no ensino de qualquer língua estrangeira, tem que trabalhar a audição, a fala, né, o listening, speaking, writing, reading. Qual que foi a competência que você mais teve dificuldade de desenvolver? Olha, pra mim foi muito difícil desenvolver o speaking, porque eu sou uma pessoa tímida. Então aí você tem que dar a cara a tapa mesmo e tentar praticar, que nem eu disse antes. Às vezes não vai ser possível praticar com uma pessoa que fala inglês também. Mas você pode falar sozinho. Às vezes eu falava sozinha, eu ficava andando pelas ruas aí de Foz do Iguaçu, falando sozinha e não tem problema, entendeu? Grave, fale sozinho, grave você falando, escute vídeos, tente falar a respeito do vídeo que você escutou. E vai ser mais fácil. Assim, pouco a pouco, você vai percebendo que você consegue e assim você vai criando confiança para falar com outra pessoa. Eu acho muito legal. Eu acho que a maioria das pessoas tem essa mesma dificuldade nessa mesma competência, né? A gente tem vários alunos, inclusive lá na faculdade. Professor, eu entendo tudo que você fala, eu entendo o vídeo, eu entendo a música, mas eu não consigo falar, né? E realmente, são as coisas, às vezes, que você tem menos oportunidade de desenvolver. Né? Porque às vezes, ler, beleza, você consegue fazer aquilo sozinho, né, na internet, ouvir, você até ouve uma música, ouve uma série, tudo não depende de mais ninguém além de você. O speaking, muitas vezes, ele depende de uma outra pessoa para conversar com você, para te escutar, e tem esse quesito vergonha, principalmente de quem está começando. Nossa, e se eu errar, e se eu, né, e se eu cometer, né, algum erro, se eu falar alguma coisa que é o contrário daquilo, né, que eu tô querendo falar e tudo mais. Eu acho que realmente é algo que as pessoas em geral têm mais dificuldade em desenvolver, algo que é desenvolvido um pouquinho mais tarde, né? Mas ao mesmo tempo tem uma procura muito grande por cursos de conversação, então que dá para aproveitar, né? Que intensifica aí esse processo. Mas eu queria falar para os nossos ouvintes que não é difícil que a gente tenha amigos que falem inglês, né? De repente a gente tem um amigo que estudou um pouquinho mais do que a gente e tudo mais. Hoje em dia a gente tem próprios aplicativos de chat, WhatsApp e tudo mais. Manda áudio pro seu amigo, tenta falar com ele em inglês, né? Aproveita aí os contatos que você tem. De repente tem um hostel perto da sua casa. Vai lá e de repente você encontra alguém que fala inglês e tudo mais. Então acho que aproveitar essas oportunidades, os contatos que a gente tem para justamente intensificar essa habilidade, né, Bia?
Sim, com certeza. E lembrando, né, tirem proveito de sites como a iTalk. Né, é essencial, você vai ter que falar, você vai falar com alguém e as pessoas são muito carentes, elas querem treinar. Então, elas vão falar com você vai ter com quem treinar. Muito bom, a pessoa está disposta ali para isso, né? Isso. Bia, quanto aos erros, né? Você tem amigos que estudam inglês, você mesmo já teve seu processo de aprendizagem de língua, você acompanha aí alguns alunos de aulas particulares que estão aprendendo inglês. Quais você acha que são os erros mais comuns de quem está aprendendo inglês? Não necessariamente erros, é claro, na hora de falar também, mas os erros na hora de estudar mesmo, assim. Então, eu acho que um dos principais erros que as pessoas que estão aprendendo inglês cometem é acreditar que aprender inglês é como andar de bicicleta. Ou seja, que você vai aprender uma vez e vai ser perfeito, entendeu? Mas não é assim. É que nem a gente comentou antes. Você vai aprender e se você não utilizar, vai acabar caindo em desuso e você vai desaprender, digamos assim. Prática, né? Exatamente. Precisa praticar, precisa relembrar. Se você parar e não estudar, você não vai voltar no mesmo nível. Você vai precisar relembrar aquilo que foi aprendido. Com certeza. Eu acho que tem uma das coisas, agora que me veio em mente, que você falando, que são as pessoas que de repente fazem um curso de inglês, então elas pagam um curso de inglês, vão lá 2 vezes por semana, às vezes aulas de 1 hora ou 1h30, mas acham que aquilo vai resolver o problema delas de inglês. Então, acham que aquelas 2 horas na semana paga o curso, né? A responsabilidade, então, é do professor e daquela aula. Então, elas delegam, né? Terceirizam toda a responsabilidade de aprendizado da língua para aquelas 2 horas na semana, para aquele professor, para aquele livro, para aquele material, para aquela escola que, de repente, ele está pagando, né? Eu acho que isso é um dos principais erros de quem está começando. Me matriculei na escola. Beleza, tô pagando, tô indo nas aulas. Não é só isso, né? Exatamente. No meu aprendizado de inglês, por exemplo, eu fui em uma escola privada. E o professor lá, ele só é responsável por te dar uma base da estrutura. Mas quem faz o resto é você. Você procura vocabulário, você passa tempo estudando, você que coloca a língua em prática, realmente. O professor ele só está lá para te mostrar, olha aqui, é desse jeito. Mas agora você pega e também tem autonomia, né? Excelente. Bia, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu não queria terminar ela sem antes falar do seu super avanço em um pouquíssimo período de tempo. Conta aí quantos certificados da Dyned você conseguiu estudando muito, né? A gente sempre usa você de exemplo lá na faculdade para os alunos que querem, né, avançar no inglês, principalmente com a plataforma que a gente usa lá, da Dyned. Lembrando que lá na Uniamérica, os dois primeiros anos de todos os cursos, tem curso de inglês gratuito incluído na matrícula. Então, os alunos que se matricularem, os alunos da Uniamérica, eles têm aula de inglês em sala, dentro da grade, e tem uma plataforma de inglês para eles ficarem fazendo no decorrer do curso até eles se formarem, como é o caso da oportunidade que a Bia teve. Bia, como é que foi esse período aí? Bom, então eu fiz o teste de nivelamento e eu fui pro A2. E nesse período que eu estive estudando, eu cheguei do A2 até o C1, que é um nível super avançado, né? Então eu fiquei muito orgulhosa. Para quem não sabe, de acordo com o Marco Comum Europeu, os níveis A são básicos, B intermediário e C avançado. Então a Bia, ela saiu de um A iniciante, né, básico, para um C1, né, que é uma super vitória. E no período de quanto tempo, Bia? 1 ano? Foi 1 ano. 1 ano, é um super avanço aí, então, pra galera que acha que é 5 anos para aprender inglês, né? Com um pouco de dedicação, você consegue chegar a um bom nível de fluência em 1 ano. Bia, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, obrigada por você ter vindo, acho que acrescentou muito para os nossos ouvintes ouvirem a sua experiência. Obrigada, Isa, foi muito legal estar aqui hoje. E é isso, aos ouvintes, quem nos acompanha pela live, no Facebook da Uniamérica, muito obrigada, e aos ouvintes da Rádio RCI, muito obrigada, amanhã estamos de volta no mesmo horário.